Você já se pegou desanimado na luta contra o pecado? Afinal de contas, como viver tudo isso? Vamos falar sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, você que está chegando a primeira vez, lembro sempre, inscreve-se no canal, participe conosco, deixa aí também a sua contribuição, ou seja, o seu like e também deixa os comentários para a gente juntos percorrermos este itinerário da Palavra de Deus. Bom, eu quero trabalhar com vocês a palavra que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 4, diz assim: Irmãos, rodeado como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhamos com perseverança no combate que é proposto com os olhos fixos em Jesus. Quem em nós começa e completa a obra de fé. Em vista da alegria que lhe foi proposto, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Ou seja, nós precisamos resistir na nossa luta contra o pecado. Porém, o que acontece? Você está lá no pecado, vamos supor que está no pecado da impaciência, no pecado da pornografia, da masturbação, e tantos desses pecados, sejam eles aqui mortais ou pecados veniais, como a impaciência, né? O que acontece? Eu vou no confessionário e todo mês vou lá e eu conto as mesmas coisas, ou seja, está ali os mesmos pecados, e chega uma hora que, padre, não aguento mais, né? Muitas vezes alguém me fala assim: padre, eu tenho caído tanto na pornografia, eu faço propósitos, eu saio decidido da confissão, eu falo que nunca mais vai acontecer isso comigo, e ali, padre, na semana que vem eu caio. E aí eu volto na confissão, e aí vai essa história, padre, já está assim há anos. E aí você vê uma pessoa que vai desanimando, porque ela começa a olhar para si e vê que não tem forças para sair do pecado, que não está conseguindo. Então o que acontece? Ela vai desanimando. E aí é muito interessante, porque desanimar-se é um olhar para si e ver a sua incapacidade. Ok, você é incapaz. Quem de nós vai dizer se aqui capaz de algo? Mas quando você olha para você e tira os olhos de Cristo, isso é meio estranho, porque eu estou falando aqui, uma pessoa que está indo para o confessionário, uma pessoa que está indo buscar a Deus, uma pessoa que quer reconciliar-se com Deus. Então, padre, ela está olhando para o Senhor. Sim, ela está, mas quando ela vê o pecado, ela olha para si e para e estaciona, porque ela não tem força. E aí eu costumo falar para as pessoas, falo assim: olha, é interessante, porque como diz o ditado, morre afogado quem sabe nadar. Quem cai é quem se acha forte. Porque quem se acha forte fala: nossa, eu já estou conseguindo lidar com a situação da pornografia. Vai deixando ir até o limite. O que é o limite? O limite é: essa foto aqui ela é um pouco sensual, mas não está tanto assim, não é nada demais. Aí começa a passar o olho, aí começa um pouquinho mais, aí aquela sensualidade se torna cada vez mais explícita, mas tudo a conta gota, tá? Quanto mais a pessoa está numa vida espiritual, tudo é a conta gota. Então, você não vê o filme, mas
pode acontecer de você passar ali e justamente quando você passa ali tem um filme e aquele filme tem uma expressão lá sexual, uma conotação sexual, pronto, aquela imagem vem, mas não foi culpa sua, você não quis, você não foi assistir o filme, você estava passando ali, entrou, aí você aos poucos começa a deixar que aquela lembrança permaneça, um pouquinho, conta a gota. O que está acontecendo aqui? Eu vou indo porque eu acho que até aqui é possível. Aí você pega relacionamentos, a mesma coisa. Então, tá ali naquele namoro, começa a ganhar confiança, começa a, vamos dizer assim, a ficar namorando mais no cantinho, começa a fazer o namoro já no quarto. Meus caros, se você está começando a ter confiança que você é capaz, provavelmente você vai cair, porque quando o dia que você achar que não tem força, você vai ficar namorando lá no lugar onde está todo mundo vendo, aonde todo mundo está passando. Ou seja, eu não namoro no quarto, namoro na sala, porque você vai evitar aquilo que muitas vezes é constrangedor e que se as pessoas verem, elas vão ficar justamente chocadas. Se você está com medo de chocar as pessoas, então você não vai fazer. Mas por que você não tem problema de chocar Deus quando você faz no escondimento as coisas? Entende? É isso que nós precisamos entender. Ou seja, a fraqueza, quando eu me acho fraco, é que eu começo... Nossa, eu nem vou para aquela situação ali, porque, nossa, em geral, eu sou impaciente. Olha, fulano, eu não vou falar com o Beltrano agora, porque eu sei que eu vou perder a linha com ele. Olha, a consciência... Mas o fulano lá acha que já está bem, quer falar. É isso. Você precisa ter a consciência da sua fraqueza, olhar em Cristo, perceber que a força nasce dele e de repente você fala assim, Senhor, eu preciso falar com aquela pessoa, mas tu sabes, Senhor, que eu sou impaciente, que eu não vou conseguir. Eu te peço agora, vem em meu socorro. E aí você vê que você consegue. Ou seja, eu assumi a minha fraqueza, tenho consciência dela e tenho consciência da graça de Deus. Peço auxílio à graça de Deus e vou. Mas quando não se tem essa questão, essa dimensão do olhar fixo em Cristo, fixa em você, e com o tempo você vai descobrir que você não dá conta de fazer todas as coisas. Então pense um pouquinho sobre isso, medite. Há tantas coisas que estão aí, que estão aparecendo, que Deus está querendo te falar. Confie em mim, confie menos em você e mais em Deus. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.